palavra deste terceiro capítulo da breve história da ignorância é homúnculo. Mas antes de falar da palavra, gostava de lembrar que esta semana estou a publicar um livro falado aqui na Pilha de Livros e se quer continuar a ouvi-lo, assine a Pilha de Livros em pilhadelivros.pt. Pronto, em relação então a homúnculo, vamos começar por falar de novo das palavras que mudam de sentido, como planeta, como vimos ontem. Planeta começou por querer dizer astros como Sol, a Lua, Marte, Vênus, depois passou a querer dizer Marte, Vênus, Terra, ou seja, a sua definição e o número e o conjunto que representava foi mudando. Outra palavra que também mudou ao longo do tempo foi galáxia. Era o nome que se dava a uma mancha que se via no céu, que nós também conhecemos por Via Láctea. Ninguém sabia exatamente de que era feita essa mancha, percebemos depois que era feita de estrelas e que no fundo era o centro do conjunto de estrelas de que o Sol fazia e faz parte. Ou seja, era todo o universo. Pensava-se, na altura, que era todo o universo e que nós estaríamos a olhar para o centro do universo quando olhávamos para a Via Láctea. No século XX, percebemos, nem há 100 anos, que esse conjunto de estrelas, afinal, é apenas um entre muitos. Einstein, quando escreveu a sua teoria da relatividade, ainda não sabia que existiam outras galáxias. E só depois é que começámos a perceber que as galáxias estão-se todas a afastar umas das outras, com algumas exceções. Temos uma galáxia que está a vir em nossa direção, a Andrómeda, a galáxia de Andrómeda, mas isso fica para outros dias, mas é verdade. Vamos embater em breve nessa outra galáxia, mas quando eu digo em breve estou a falar da escala do tempo de todo o universo. Pronto. Portanto, só depois da descoberta de outras galáxias é que percebemos que as galáxias estavam a afastar e por isso conseguiu-se depois perceber que o universo tinha começado num só ponto e chegámos à teoria do Big Bang. Vamos continuar com outra palavra, a palavra átomo. E já chegamos aqui a palavras mais próximas de nós, seres humanos, mas vamos continuar com o átomo. Começou por ser uma palavra grega, do grego antigo, que designava uma hipótese. O universo era feito de partículas indivisíveis, de átomos, que significava partícula indivisível. No século XIX, muito depois, um cientista chamado John Dalton decidiu recuperar essa palavra muito antiga para usar como termo para as partículas indivisíveis que ele acreditava serem as constituintes de tudo, toda a matéria. E percebeu-se que de facto era assim. Toda a matéria é feita de átomos. Só que depois percebemos que esses átomos, que foram, digamos assim, descobertos ou propostos por John Dalton, que esses átomos eram, na verdade, divisíveis. E essa divisão acabou por transformar o século XX. Basta pensar na bomba atómica, na energia nuclear. Portanto, uma palavra que significa indivisível, hoje representa algo que é perfeitamente e de forma muito visível, divisível. Olha, se estas palavras, planeta, galáxia, átomo, vão sendo recauchutadas, vão sendo recuperadas com outro significado, vão sendo alteradas, há palavras que tinham um determinado significado, que depois se percebeu não fazer muito sentido e que se perderam. Uma dessas palavras é homúnculo. Homúnculo era algo que a certa altura imaginava-se, ou algumas pessoas imaginavam, era uma teoria que não seria uma teoria partilhada por muitas pessoas, mas existia. Pensava-se que cada um de nós vinha de um homúnculo, de uma pessoa minúscula, que já estaria nos testículos do seu pai, com uma dimensão minúscula, e que depois cresceria na barriga da mãe. Cada homúnculo já teria, inclusivamente, todos os seus descendentes dentro dos seus próprios testículos, no caso dos homens, num jogo de bonecas russas. Neste sentido, e nesta teoria, Adão, o primeiro dos homens, como se acreditava, tinha toda a humanidade já dentro dos seus testículos. Enfim, a história das ideias que nós vamos criando para falar do universo e falar de nós próprios é muito curiosa ela também. E eu lembro-me de haver um livro muito importante e delicioso, chamado Tristram Shandy, A Vida e as Opiniões de Tristram Shandy, se não me engano, de Stern. Este livro começa precisamente com uma descrição desta teoria dos homúnculos. Ora, nós sabemos hoje que a reprodução humana
não se faz assim. Há umas células especiais, e célula é outra palavra que mostra aquilo que não sabíamos ainda há poucos séculos. Nós hoje sabemos que somos feitos de células, mas ainda há 500 anos não sabíamos disso. Mas pronto, há estas células especiais que têm apenas metade da informação genética. E esta expressão informação genética era algo que há 100 anos não faria grande sentido. Pronto. Mas estas células têm metade da informação genética e essa metade é aleatoriamente escolhida em cada uma destas células especiais. Nos homens, estas células especiais chamam-se espermatozoides e estão a ser constantemente criados. Nas mulheres, estas células são os óvulos, que já estão todos criados desde que a mulher se desenvolveu na barriga da sua mãe. Portanto, o óvulo que nos deu origem, na verdade, foi criado na barriga da nossa avó. A junção do óvulo e do espermatozoide, que, como eu disse, cada um deles tem metade da informação de cada um dos progenitores, mas essa metade é escolhida aleatoriamente. A junção cria depois informação genética suficiente para uma pessoa, que no fundo é a informação dos pais baralhada e misturada. Nós hoje sabemos isto, melhor ou pior. Às vezes melhor, outras vezes pior. Sabemos alguns pontos desta história, não sabemos outros. Também há muita coisa que eu não sei. Estou aqui a tentar descrever aquilo que fui descobrindo. Por exemplo, fiz uma investigação sobre isto para escrever um livro há uns 2 anos. E também porque é um tema que me interessa particularmente e li alguns livros. Mas certamente que há muita coisa que não sei e talvez saiba coisas erradas. Mas a verdade é que vamos sabendo uma coisa ou outra e já ouvimos as palavras genes, já ouvimos as palavras espermatozoide, óvulo. Ora, ainda há pouco tempo, no século XIX, não se sabia nada disto. Charles Darwin, que descobriu a evolução por seleção natural, não sabia o mecanismo preciso como essa evolução se dava. E o mecanismo são esta informação que está dentro destas células que sofre pequenas mutações e que vai sendo objeto de seleção natural, ou seja, algumas mutações fazem com que haja mais reprodução daquele organismo, outras menos, e assim vão matematicamente, a espécie vai matematicamente evoluindo na direção daquilo que permite um maior número de cópias dessa informação. Só no século XX é que nós percebemos um pouco melhor e mesmo assim ainda há muito por saber. Mas vemos, só olhando para estas palavras, como nós sabíamos tão pouco há pouco tempo e provavelmente sabemos ainda muito pouco hoje em dia, mas a ignorância do passado é um pouco mais visível, a nossa própria é bastante mais difícil de perceber. Depois há outro tipo de ignorância. Portanto, temos esta ignorância que vai sendo desbastada, que vai sendo eliminada à medida que vamos descobrindo novas coisas, à medida que surgem novas e melhores explicações, mais dados. Depois há ignorância que existe por motivos ideológicos, por uma recusa expressa e consciente de admitir aquilo que a humanidade já sabe. No caso da evolução por seleção natural, isto é muito óbvio, porque há muitas pessoas que recusam terminantemente acreditar nesta explicação, porque esta explicação contraria uma interpretação literal daquilo que diz, aquilo que vem na Bíblia. Para conseguirem recusar este conhecimento, por vezes é preciso dar umas quantas cambalhotas mentais. Não estamos perante simples ignorância, estamos perante uma ignorância que é consciente e que também se vê em casos como a Terra plana, em que as pessoas sabem a explicação que é real, mas recusam-na por vários motivos, psicológicos talvez, ou por outros. Também temos, por exemplo, a ideia de que a chegada à Lua nunca aconteceu, apesar de todas as provas e mais algumas que existem da chegada à Lua. Nenhuma quantidade de dados ou explicações consegue convencer quem acredita nestas teorias de que estão enganados. É um caso em que o conhecimento coletivo vai numa direção e a ignorância individual aumenta em resposta a esse conhecimento coletivo. Ou seja, a ignorância de algumas pessoas, e se calhar todos nós sofremos isto em algumas áreas, mas nestes casos de teorias da conspiração ou de explicações que contrariam tudo aquilo que já se sabe, esta ignorância, de facto, é criada em reação ao conhecimento. Também há outro tipo de ignorância, que é aquilo que nós julgamos saber, e temos razões para julgar que sabemos aquilo, mas só estamos enganados porque não temos ainda informação suficiente. Por exemplo, os homúnculos. Os homúnculos eram uma explicação, para a época, razoável. Não era real e as pessoas estavam enganadas, quem acreditava naquilo,
mas era razoável, não era uma reação ideológica, nada. Era razoável acreditar naquilo. Não se tinha informações para não acreditar naquela explicação. Era uma explicação que surgiu e parecia fazer sentido. Também houve, por exemplo, durante muito tempo, a crença de que existia algo chamado éter, que o espaço estaria preenchido por éter. Não existe, mas na altura faria algum sentido. Eram crenças razoáveis à época. É um pouco diferente de acreditar que a Terra é plana. Já não é razoável hoje acreditar nisto. Mesmo que o conhecimento já tenha avançado, às vezes é normal que as pessoas ainda não saibam algumas coisas. Certamente que eu e que todas as pessoas que me estão a ouvir não sabemos muitas coisas que seria perfeitamente razoável saber se tivéssemos tido acesso a esse conhecimento. Há casos também em que o conhecimento científico ainda não chegou a um ponto em que há um consenso. Por exemplo, o Big Bang, a teoria do Big Bang, apareceu na primeira metade do século XX, mas os dados só convenceram uma grande parte dos cientistas muito depois, quando se percebeu que há uma radiação de fundo que era prevista pela teoria e que foi detectada depois, nos anos 60, e que, digamos, empurrou a grande maioria dos cientistas para acreditar para reconhecer esta teoria como a que melhor explicava os dados que temos. Pode até dar-se o caso agora surgirem outros dados e percebermos que há outra teoria que explica melhor esses dados. A ciência também avança assim como nós sabemos. Certamente que há muita coisa que nós hoje acreditamos e que nos faz perfeitamente sentido, mas que mais tarde virá a ser considerado tão errada, portanto, alguma teoria, alguma palavra, tão errada como o éter, ou tão errada como o homúnculo. A história destas ideias falsas, do homúnculo, do éter, e se calhar daquelas ideias que nós temos e que iremos perceber que são falsas, e também a história da própria recusa em aceitar conhecimento científico bastante sólido, como, por exemplo, a evolução por seleção natural, todas estas histórias também são, digamos, algo que nós podemos conhecer ou não. Há quem conheça melhor esta história, há quem conheça pior, há partes da história que se calhar hoje não se conhecem e que vão ser descobertas. A história também é uma disciplina com avanços. Nós sabemos mais coisas hoje sobre alguns pontos do passado do que sabíamos há pouco tempo. Iremos falar disso outro episódio, mas basta pensar que até há poucos séculos nós não sabíamos nada sobre os sumérios, não sabíamos interpretar o que lá estava escrito. Hoje sabemos. Portanto, a história também é feita de descobertas. E esta história é também muito interessante. A história de como nós fomos descobrindo mais sobre o mundo, de como nós fomos deitando fora algumas ideias que estavam falsas, como nos fomos agarrando algumas ideias, apesar de já sabermos que eram falsas. Tudo isso é também muito interessante. A humanidade cria sobre si e sobre o mundo uma série de histórias, uma miríade de histórias, para usar uma palavra muito curiosa, que são só por si, essas histórias são só por si interessantes, independentemente de corresponderem melhor ou pior à realidade. E essa correspondência é sempre, se calhar, mais frágil do que nós pensamos. E mais uma vez, como disse no episódio de ontem, esta ignorância que nós vemos quando olhamos para as palavras que usamos, ou ainda usamos, mas com outro miolo, como é o caso do planeta, galáxia e por aí fora, só nos deve levar a ficarmos um pouco mais entusiasmados por tudo aquilo que ainda não sabemos e havemos de saber. Também nos dá alguma humildade, porque se calhar sabemos coisas que estão erradas, mas não faz mal. É preciso querer descobrir cada vez mais. E pronto, chegamos ao fim deste terceiro capítulo da breve história da ignorância. Diga-me o que é que acha, se tem algum comentário, alguma sugestão. Havemos de chegar ao final do livro, deste audiolivro, e depois continuamos com a nossa pilha de livros. Para já estamos talvez a meio deste livro. Partilhe também pilhadelivros.pt. Espero que goste. Até amanhã.